Bom, boa sorte para todos, todas. Boa tarde. Estamos aqui no meio de Boa tarde. pessoas queridas, amigas, e que cada vez a gente se conhece mais. 5 arquitetas, especialistas em acessibilidade, e é sobre isso que a gente vai falar aqui nessa mesa. É sobre um conceito que eu e a professora Cristiane desenvolvemos sobre acessibilidade emocional. E eu queria, antes, agradecer muito ao convite da Patrícia Fraga. Ela tinha me convidado... Espera aí. Tá gravando, sim. Ela tinha me convidado para uma palestra e eu achei que era melhor somar a experiência dessas 4 profissionais, excelentes profissionais na área de acessibilidade. E o tema acessibilidade emocional é um tema que que eu, junto com a Cristiane, estamos usando agora, e que a gente, como o evento se chama Happy Citizens, Smart Cities Happy Citizens World Summit 2021, para que a gente tenha Happy Citizens, cidadãos felizes, a gente precisa pensar também numa acessibilidade emocional, que é o que a gente vai ver hoje aqui com essas profissionais maravilhosas, né? E o título do evento, para o segundo Smart Cities, é The City We Need, a cidade que nós desejamos. Que cidade é essa? Cada uma dentro da sua área profissional vai falar da sua experiência, do seu tema, relacionando com a acessibilidade emocional, o que é acessibilidade emocional, né? Então, cada uma trabalha numa área específica e nós vamos começar. Eu tinha um resumo, não vou colocar. Eu quero agradecer muito a organização, a gente vai mandar isso para a Patrícia depois, e quero começar com a minha querida Denise Vac, com quem eu tenho trabalhado ultimamente, mas conheço todas e trabalho com todas em alguma instância, circunstância. Denise Vac é arquiteta, urbanista, não tenho como falar, o currículo de cada uma é extenso e é muito bom, são todas muito boas, mas não dá tempo de falar de cada uma delas, né? É só para dizer que, quando eu conheci a Denise, ela trabalha com mobilidade, né? Ela se apaixonou pelo tema da mobilidade e ela vai falar um pouco sobre isso agora, com o título Acessibilidade em Calçadas, o afeto na mobilidade de todos. Denise, você com a palavra. Olá, boa tarde a todos, boa tarde, Regina, boa tarde a todos da mesa, a Renata, a Beatriz e a Tereza também. E, bom, vou começar me descrevendo. Sou branca, cabelo moreno, uso óculos de grau e ao meu fundo tem um espelho, né? E o resto do meu quarto aqui. O meu tema é acessibilidade em calçadas e o afeto na mobilidade de todos, né? Então, eu vou começar falando um pouquinho do sentimento de pertencimento, o que ele é, né? Que hoje em dia a gente tem falado muito ele no espaço público, e ele, na verdade, é um sentimento quando a gente se sente à vontade, quando o espaço ele é acolhedor, né? O Yangel, ele já estruturava que o planejamento urbano e o projeto de implantação de edifícios, eles devem reunir ou dispersar, integrar ou segregar, convidar ou repelir, abrir-se ou enclausurar-se, né? E a principal abordagem e desenvolvimento das atividades sociais nos espaços exteriores, ela é para essas atividades acontecerem, né? Então, devem ser criados espaços arquitetônicos e urbanos que possam conduzir a eventos como ver, ouvir, sentir, falar, e até mesmo saborear o espaço, né? E com isso a gente ativa todos os nossos sentidos como seres humanos. Quando o espaço tem um pouco mais de qualidade, as atividades sociais e opcionais, elas acontecem com a mesma frequência ou até mais quando as pessoas têm as oportunidades de estar neles, né? E isso pouco acontece hoje em dia, a gente não cria muitos espaços com oportunidades para a gente permanecer, né?
Então, a rua, na verdade, ela é um local de vários encontros, né? De vários campos e de várias estruturas. Então, ela é um local que a gente pode, de permanência, acesso, passagem e mobilidade. E para isso ocorrer, né, a gente precisa garantir os usos, as atividades, os modais e as velocidades, né? E isso precisa das atividades humanas, né, econômicas, sociais e políticas que ocorrem no espaço da rua, quanto às atividades físicas, que é o ambiental, a infraestrutura e a logística, né? Então, o planejamento das cidades e dos espaços, tanto públicos quanto privados, eles devem ser desenhados de forma sensoriais, para que essas experiências aconteçam, né? E aí a gente vai garantir o sentimento de pertencer ao lugar, né? O acolhimento, que é o tema que nós vamos tratar aqui, né? A acessibilidade emocional, que é o termo criado pela doutora Cristiane Duarte e a doutora Regina Cohen. E o que faz com que o ambiente interno ou externo, privados ou públicos, sejam realmente acessíveis, né? Iniciar o projeto, né, entendendo que a normativa de acessibilidade, ela não é um atendimento corriqueiro, ela é, na verdade, um atendimento de integração, né? Ele não é um projeto complementar de ajustes, ele é concebido desde o início, né, garantindo cuidado na atenção, e conseguir se colocar no lugar das outras pessoas, né? Principalmente, quer dizer, na verdade, desde uma criança até um adulto, né? E entendendo também a dinâmica das diversidades funcionais que nós temos, né? Então, entendendo também a diversidade, um deficiente visual ou uma pessoa que está em cadeira de rodas. E o arquiteto, na verdade, ele tem esse poder de análise e de construção de um espaço, né? Então, ele trabalha muito com a empatia e considera essas necessidades e desejos e anseios dos clientes. Mas ele ainda não consegue essa mesma empatia quando a gente está falando do espaço público, né? Do espaço viário, principalmente, né? E o que faz com que a mobilidade emocional entre na mobilidade, com que a acessibilidade emocional entre na mobilidade, né? Então, primeiro a gente vai definir o que é a mobilidade. A mobilidade é sempre caracterizada em origem e destino, então é sempre o movimento de uma pessoa que sai de A e vai para B, né? Então, ela sai desde a saída do portão da sua casa até um ponto de ônibus, ou da padaria, ou do trabalho, ou da escola, né? E para a mobilidade, essa é toda a infraestrutura da mobilidade é tudo aquilo que não está ocupado pelos prédios, né? Pelo prédio, pelo comércio ou por outros equipamentos. A mobilidade ela é feita de diversas formas, né? Ela pode ser feita a pé, de cadeira de rodas, por andadores, bicicletas, motos, carros, enfim. Mas o que é mais importante, né, da mobilidade é que ela é feita com o movimento do corpo na cidade. Então, assim, é isso que impulsiona de uma certa forma toda a mobilidade urbana. Quer dizer, também impulsiona. A infraestrutura viária, ela, na verdade, desde a fabricação do automóvel, né, ela foi pensada e desenhada somente para os automóveis e acabou sendo deixado de lado todas as outras estruturas de mobilidade. Com isso, o espaço público ele passou a ser visto como um perigoso, marginalizado e sem olhar para o pedestre. Então, e aí a configuração da rua, ela acaba sendo só passagem e acesso, né? Bom, a calçada ainda, ela é uma questão muito complicada no Brasil, porque ela é uma definição legislativa de que o proprietário da frente do lote do trecho de calçada, ele que tem que projetar, construir e manter o espaço. E com isso, as calçadas acabaram tendo esse espaço muito voltado para acomodar somente a entrada dos veículos. Então, não houve uma unidade nesse como fazer, né? Nunca houve uma orientação de como fazer. E aí, hoje, a gente tem inúmeras barreiras nesse espaço público, né?
que impedem o deslocamento das pessoas, e também tem a ausência do piso adequado, os pisos são degradados ou quebrados, às vezes a gente coloca árvores que não poderiam estar lá, né? Hoje em dia, a gente está caminhando para uma mudança de paradigma sobre o que é a mobilidade, né? Então, a gente está começando finalmente a encarar a construção do espaço público, né, principalmente dessa infraestrutura de mobilidade, de uma forma diferente. Então, a gente está pensando nesses espaços para as pessoas. Os espaços que garantem a mobilidade no sentido de acessibilidade emocional ainda são parcos, porque a gente ainda olha só para atender a acessibilidade, a normativa de acessibilidade, né? E, então, a gente não está ainda construindo esses espaços de uma maneira abrangente e que a gente possa realmente se colocar no lugar do outro e entender quais são as dificuldades e as dinâmicas que aquela pessoa precisa, né? Que todos precisam, né? Que como com a diversidade funcional, cada um tem a sua necessidade do espaço. Bem, e caminhando aqui já para o final, e eu vou já concluir, né? A acessibilidade emocional nos espaços públicos de mobilidade só será conquistada quando o poder público entender que é de sua responsabilidade também a construção desses espaços. E não apenas pequenos projetos isolados de adequações. Claro que em cidades grandes é muito difícil ter um certo controle sobre as modificações das calçadas, muitas vezes fora do padrão, né? Ou até mesmo o que acontece em uma praça ou um parque. Mas também essa verificação não é impossível, né? Hoje nós estamos na era da tecnologia e nós fazemos mapeamentos por sensoriamentos remotos, nós fazemos coletas de dados georreferenciados e isso torna esse processo um pouco mais fácil, né? O que a gente precisa, na verdade, é mudar muito mais o nosso pensamento e a nossa forma de agir, né? Então, nós temos que deixar de lado que a acessibilidade é apenas uma normativa, e entender que ela é a própria construção do espaço. Então, se o espaço foi construído com uma sensibilidade e um olhar amplo, ele é, sem dúvida, um espaço para todos, né? E será um espaço para poder andar, sentar, ouvir, falar, sentir, cheirar e degustar, poder ser visto e ver, e não somente naquele sentido de se você está vendo alguma pessoa ali naquele espaço, né? É um sentido mais de sentimento de pertencimento daquele local. E aí sim a gente consegue atingir a acessibilidade emocional. E com isso eu fechei aqui o meu conceito e o meu entendimento de acessibilidade emocional nas calçadas. Muito obrigada, Regina. Bom, antes de elogiar a Denise, já elogiando, parabéns pela sua apresentação. Eu também esqueci eu acho que assim estava preocupada com o tempo, de me descrever. Eu sou uma pessoa com pele clara, cabelos castanhos claros, eu uso um óculos com a moldura meio vinho, estou com um batom vermelho, estou com uma blusa laranja, laranja, e com uma echarpe no pescoço, né? E um brinco também na cor laranja, combinando com a blusa. No meu fundo está meio desfocado, mas é o meu home office, meu quarto de trabalho, onde tem uma estante e livros, né? E eu queria fazer duas perguntas para Denise, né? Ela talvez tenha que se retirar antes, mas eu mudei a ordem, eu vou, depois da fala de cada uma, fazer essas perguntas. Primeiro, Denise, como você despertou o interesse pela acessibilidade, como você começou a se envolver e ser uma especialista como você é hoje. A segunda, uma experiência pessoal sua com relação à acessibilidade emocional, e depois eu faço a última, né? Porque é mais relativo a um projeto que a gente está envolvida. Bom,
Hoje eu atuo com acessibilidade, ela foi meio ao acaso, né? Porque eu, quando iniciei a minha vida, na verdade, profissional, eu estava com restauro, mas não era nem restauro em arquitetura, era restauro mesmo, né? Então eu era freelancer, na verdade, como em restauro, né? Eu ajudava a montar os desenhos que eram encontrados em prospecções e tudo mais, né? Quem trabalha com isso sabe como que funciona o trabalho de restaurador. E aí surgiu a oportunidade em um escritório que trabalhava somente com acessibilidade e eu aceitei. E eu já tinha um certo conhecimento de acessibilidade por uma colega minha da faculdade, né? Inclusive ela que me indicou esse trabalho. E desde então eu sempre trabalhei com acessibilidade. E o conhecimento do termo acessibilidade emocional, ele me impactou quando eu conheci, justamente porque quando eu trabalhava com acessibilidade, a gente trabalha somente com atendimento da norma, né? E eu sentia que faltava alguma coisa, porque era sempre um projeto complementar. E eu sentia que não era isso que deveria ser, né? A gente deveria estar, desde o início do projeto, fazendo com que ele realmente fosse construído com acessibilidade, e não, olha, preciso de um banheiro, vamos montar um banheiro ali, olha, precisa de mais uma rampa, então vamos colocar a rampa no canto para atender a acessibilidade. Não, ela é uma construção do espaço, né? Ela tem que ser vista dessa forma. Uma experiência pessoal de acessibilidade emocional que eu tenho, na verdade, é como que realmente os espaços públicos, eles tem a ausência da construção tanto da acessibilidade quanto da acessibilidade emocional. Então, por exemplo, eu senti muita diferença, eu morei durante muitos anos no centro de São Paulo, e lá você tem calçadas que elas são grandes, os espaços são arborizados, e você sente uma certa vontade de estar naqueles espaços, mesmo que eles não estejam voltados realmente para as pessoas, né? Que você ainda identifica que falta uma acessibilidade, falta uma rampa em alguns lugares, mas ainda assim ele é agradável para você poder permanecer ou caminhar. No mínimo, caminhar, você caminha no centro de São Paulo. E agora eu estou morando na zona oeste da cidade e eu não sinto vontade de caminhar na rua, né? Porque as calçadas são muito pequenas, muito estreitas. Então, assim, esse é um impacto muito forte que a gente sente na acessibilidade emocional, né? Como que o espaço acaba te chamando para você exercer funções sociais, né? No mínimo uma caminhabilidade. Então, é isso que eu sinto quando a gente fala da minha experiência pessoal com acessibilidade emocional. Obrigada, Denise. Imagina eu, né? Eu falei que eu sou cadeirante, eu nessa rua ia encontrar muitos obstáculos, né? Mas parabéns, gostei muito da tua fala. E agora eu vou passar para... Eu tenho vontade de falar um monte de coisa, mas vou passar para a Beatriz agora, arquiteta urbanista também, que vai falar sobre memória afetiva e vivências da cidade. Então, com a palavra, a arquiteta Beatriz. Olá, boa tarde a todas. Eu sou Beatriz Vasconcelos, eu vou me autodescrever. Eu sou branca, com cabelo até os ombros. Atrás de mim está a estante, aqui da minha estante, eu estou no meu ateliê. Tem os livros e também tem uma das pinturas que eu venho desenvolvendo. Boa tarde, Regina, boa tarde a todas que estão na mesa. Eu vou falar um pouco sobre a memória, um projeto que surgiu durante esse período de pandemia. Eu sou arquiteta urbanista, sempre trabalhei na área técnica, trabalhei na Prefeitura de Niterói, no projeto de calçadas acessíveis, também nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Mas durante o período de pandemia, eu me dediquei a pintar, retornei a pinturas. E nesse período, eu comecei a vivenciar memória de lugares que eu vivi, lugares onde eu tenho um resgate de memória afetiva.
E eu quero dizer que a acessibilidade ela vai muito além das normas, porque a acessibilidade ela transpassa somente o técnico, somente aos padrões mínimos. Existe um conceito muito mais amplo, que é o conceito do desenho universal, que está presente na nossa legislação. E dentro desse conceito, o projeto ganha uma riqueza maior na sua abrangência, permitindo espaço para todos, desde assim e a percepção da diversidade humana e a possibilidade da vivência sensorial, enfim, é um conceito que é maior do que a mera aplicação das leis. O conceito de acessibilidade emocional também é muito importante, porque trata de como nós somos acolhidos e vivenciamos os lugares. Durante esse período de pandemia, em que eu me afastei um pouco da área técnica e comecei a me dedicar ao luxo, ao lúdico, desculpe, ao lúdico, representação gráfica dos espaços que eu vivi, eu me deparei com esse conceito desenvolvido pela professora Regina Quen e a professora Cristiane Duarte, que trata do acolhimento. Vai muito além, o espaço é como você se sente no lugar. Então, esse conceito de acessibilidade emocional veio de encontro ao que eu desenhava num projeto pessoal que eu intitulei de Memória Afetiva de Lugar. São lugares que a gente vivencia e que a gente guarda memórias positivas. E esse projeto iniciado de uma forma tímida, ainda em tempos de pandemia, de lockdowns, aí que a gente ficava em casa, esse ganhou uma representatividade e foi reconhecido pela Secretaria das Culturas em Niterói, e dando origem a um projeto Souvenir, Niterói Memória Afetiva. E, partindo disso, eu gostaria de refletir um pouco sobre a memória afetiva dos lugares, a possibilidade de vivenciar no turismo. A cidade ela precisa ser acolhedora para o seu cidadão, para os seus visitantes também. Então, nesse projeto que resgata imagens de lugares, a gente pensa num produto que vai levar, através de um souvenir, a memória de Niterói. Mas, refletindo sobre o turismo e acessibilidade, a possibilidade de vivências positivas numa cidade, ela requer todo um planejamento adequado em toda a mobilidade urbana. São toda a cadeia também turística, tudo que envolve o turismo, a gastronomia, os equipamentos urbanos. Então, uma cidade precisa ser acessível e acolhedora a todas as pessoas. E, nesse sentido, é importante que toda a parte cultural da cidade, as pessoas que trabalham também nesses setores, a hotelaria, no transporte, nos museus, elas estejam preparadas para acolher todas as pessoas, porque essa vivência positiva é que vai gerar a memória do lugar. Nós não levamos, quando vamos a um lugar, só objetos, nós levamos a memória da nossa vivência naquele lugar. E é importante, então, que todos os lugares, todos os profissionais que estão envolvidos com o turismo, com a recepção, eles venham acolher a todas as pessoas com afeto, com o lúdico, com qualidade nos serviços para todos, com acessibilidade, dentro desse conceito do desenho universal, para que cada um leve consigo memórias boas. Mais à frente, nós vamos ter uma palestrante, a Tereza, que vai falar sobre a neurociência. E essas memórias, como auxiliam as pessoas nos momentos de estresse. Por exemplo, durante o período mais crítico de pandemia, foi através da pintura, da arte e também da memória dos lugares de vivência que eu consegui superar e produzir algo que pudesse devolver à minha cidade alguma coisa também de boa. E também ao nosso próprio ser,
nossa própria emoção se tornar positiva, mesmo durante momentos de estresse. Então, que nós possamos pensar acessibilidade na cidade, para todos, para o seu cidadão, para o seu visitante, turistas, e possamos gerar uma cidade para todos, desde esse conceito do desenho universal e da memória afetiva e do acolhimento emocional também. Temos a sensação de pertencimento, de acolhida, na parte espacial e também emocional. Obrigada, Regina. Com isso eu encerro. De nada, Beatriz. Antes de te fazer as perguntas, né, de uma certa forma, na tua fala você já colocou, eu só queria dizer que na fala tanto da Denise quanto da Beatriz, né, e além das normas, e pensar no desenho universal, desenho para todos, eu tentei colocar o título na apresentação, nessa mesa, né, mas acabei não colocando. A gente escolheu como tema, além dos espaços físicos, acessibilidade emocional. Então, é sobre isso que cada uma de nós está falando na sua fala. Beatriz, se você quiser responder as perguntas, ou, de uma certa forma, você falou, mas você pode acrescentar. Gostaria de falar que está sem som, Regina. E sobre o teu início também, a tua experiência na Prefeitura de Niterói. E você também já citou casos da tua experiência pessoal. Bem, eu quero dizer que eu iniciei o tema da acessibilidade durante o mestrado, a minha dissertação de mestrado, quando eu escolhi como estudo de casos a região de Niterói, a região oceânica em Niterói, que ela tem um modelo rodoviário, e eu escolhi o centro comercial da cidade, que é em torno de um eixo viário. E para fazer esse estudo, eu estudava mobilidade de pedestres, eu resolvi incluir também um grupo de pessoas com deficiência sensorial e motora também, para vivenciar esse lugar. E para fazer esse estudo, eu precisei criar um mapa tátil, precisei participar de rodas de conversas na Associação Fluminense de Amparo ao Cego, trouxe um grupo de pessoas para visitar esse lugar. E foi uma experiência muito enriquecedora para mim, vivenciar com eles a percepção deles e trazer isso para a arquitetura e o urbanismo. A partir disso, eu me apaixonei por esse tema, por esse tipo de vivência que muitas vezes passa despercebido. Eu não falei quando apresentei inicialmente, mas durante a minha pesquisa eu usei como referencial a Regina Cohen, a Cristiane Rose, e também o Kevin Lynch, que fala sobre a imagem da cidade que é construída a partir de experiências de vivência, inclusive sensoriais. O Christopher Alexander, que fala dos fluxos orgânicos. Então, a gente começa a perceber como muitas vezes um espaço pode ser hostil à escala humana. Tanto a pessoa que caminha numa idade tida como a gente já sabe que o protótipo homem padrão não existe mais, porque a diversidade humana engloba todo mundo, mas os padrões urbanísticos às vezes são hostis à pessoa que tem quem não tem, quanto mais quem é fragilizada, as intempéries do lugar e do tempo. Então, o resgate à escala humana, ao local, isso me sensibilizou a nós criarmos espaços mais amigáveis a todas as pessoas, de todas as idades. E desde daí, nunca mais parei, né, nesse sentido, segui o doutorado desse tema. Da minha experiência, eu posso citar essa mais recente, que é encontrar um eixo
de ligação entre o técnico, de você fazer um projeto técnico e você tratar do lúdico e o emocional e haver um elo de ligação. Foi o que eu encontrei através desse conceito desenvolvido pelas doutoras, a Regina Quen e a Shane Rose, com esse conceito muito importante, muito interessante, que é a acessibilidade emocional. Nós precisamos ser acolhidas nos lugares, como pessoas, e possamos ter, na vivência dos lugares, memórias boas de receptividade. Parabéns, Beatriz, muito obrigada. Tua fala foi muito boa. Antes de eu passar para a próxima palestrante, eu queria dizer que nessa mesa com 5 mulheres poderosas, acessíveis, afetivas e emocionais, nós temos aqui 2 arquitetas paulistas. Olha só, você já viu São Paulo gostar do Rio ou Rio gostar de São Paulo? Mas não existe essa história, eu acho que isso é uma grande besteira. Nós temos 2 arquitetas paulistas e 3 arquitetas do Rio de Janeiro. A Renata de São Paulo, São Bernardo do Campo, né, Renata? E a Denise é da cidade de São Paulo. Então, empatia no grupo. Renata, eu passo a palavra para a Renata e desligou aqui, peraí. Boa tarde a todos, né? Renata vai falar sobre espaços amigos do idoso. Arquiteta também. Boa tarde a todas aqui presentes nessa mesa, ao pessoal que está assistindo. Eu falo que a velhice deve ser enxergada com a naturalidade, né? A velhice não é uma doença, é uma etapa da vida. A gente não pode ter preconceito com idade. Eu chamo isso de idadismo, ageísmo. Eu não, né? Os especialistas em idosos. Pensa numa pessoa assim com 60 a mais. Eu convido você a pensar. Essa pessoa que você pensou, ela lhe parece doente? Eu estou jogando essa reflexão porque, embora não seja sobre acessibilidade em si, diz respeito à empatia, à inclusão, ao respeito. A gente precisa, sim, saber as doenças que acometem os idosos para fazermos espaços, mobiliários e equipamentos que atenham às suas necessidades. Mas também precisamos pensar com carinho no idoso, porque a doença crônica que mais atinge os idosos é a depressão. O idoso quer se sentir útil, se sentir incluído, respeitado, se sentir parte da sociedade, do espaço, ter o sentimento de pertencimento. Além de se preocupar com a acessibilidade dos espaços, dos mobiliários e equipamentos, a gente precisa se preocupar com a acessibilidade de atitude, né, que é a empatia, o respeito, a inclusão e, por que não, falarem também em carinho, em acolhimento. Os espaços amigos dos idosos levam em conta o envelhecimento ativo, né? Segundo o Guia Cidade Amiga do Idoso, da Organização Mundial da Saúde, tem 8 tópicos que devem ser levados em conta: espaços abertos e prédios, transporte, moradia, participação social, emprego e cidadania, apoio comunitário e serviços de saúde, comunicação e informação, educação, respeito e inclusão social. Eu vou me ater a espaços abertos e prédios e moradia, porque senão aqui eu ficaria assim, poderia ficar dias falando. Espaços abertos. Espaços limpos e agradáveis, né? Tem que ter verde, ser confortável, né? Acolhedor, né? Como a Denise falou, aguçar nossos sentidos, né? Tem que ter fácil acesso a eles. Quando eu falo acesso, é de transporte mesmo, chegar de vários meios. Então, a pé, de ônibus, de carro, né? Independente da situação da pessoa, se ela for uma pessoa com mobilidade reduzida, uma pessoa com deficiência, independente da situação dela, né? Do físico funcional, né?
Garantir a caminhabilidade através das calçadas, que devem ser acessíveis, bem conservadas, seguras, livres de obstáculos, né? As superfícies devem ser bem niveladas, os pisos antiderrapantes, a largura suficiente para que haja o deslocamento da cadeira de rodas, né? Passando a cadeira de rodas, vai passar também uma pessoa que ande com andador, com muletas, com bengalas, pais e mães com carrinhos de bebê, né? As calçadas e as ruas devem ser bem iluminadas, bem sinalizadas, devem ter locais para descansar nas calçadas, porque várias cidades esquecem disso, não só no Brasil. Então, o idoso ele não consegue percorrer um grande espaço sem poder descansar, né? Ele fica com as pernas cansadas. E priorizar quem anda a pé. Os prédios acessíveis, né? Os prédios acessíveis devem ter rampas, elevadores, plataforma, o que for preciso para fazer o deslocamento vertical, né? Sinalização adequada, né? Não só para quem enxerga, mas para quem não enxerga também, né? Pensando nas pessoas cegas e com baixa visão, a gente também vai estar contemplando os idosos, porque eles vão perdendo a acuidade visual com o tempo, a acuidade e a saúde visual vai baixando, né? Pensar nos corrimãos, 2 alturas das escadas, degraus não muito altos, inclinados, piso antiderrapante, áreas de repouso com cadeiras confortáveis e seguras. Então, você não vê isso nos espaços, né? Então, quando você fala em cadeiras ou poltronas confortáveis e seguras, tem que ter um assento firme e tem que ter o apoio para os braços, pensando nos idosos, né? E que ele possa encostar os pés no chão totalmente. Por quê? Quando o idoso faz muito esforço para levantar, não tem esse apoio para os braços, o assento não é firme, há grande risco de quebrar o osso do fêmur, de ter a fratura. Ter número suficiente de banheiros públicos, ter banheiro público acessível, vagas de estacionamento para idosos e pessoas com deficiência, ter boa iluminação geral. Os comércios e serviços têm que enxergar o idoso como um consumidor, não adaptar apenas o espaço, o mobiliário e a sinalização, mas treinar também as pessoas que trabalham nesse espaço para serem gentis, educados e com o idoso, né? E vou falar um pouco sobre as moradias. Moradias, em todos os tipos de moradia, tem que ter adaptação para o idoso, né? Tem que estar adaptada para o físico funcional do idoso. Então, pisos nivelados, antiderrapantes, portas largas que permitam passar a cadeira de rodas, os banheiros, lavabos, cozinhas devem ser adaptados. Se tiver mais de um andar, pensar, né, numa plataforma, num elevador, né? Os mobiliários têm que ter cantos arredondados, sofás e camas, eu já falei um pouco sobre poltronas, né? Então, ter o assento firme, o apoio para o braço, para que o idoso não faça muito esforço ao se levantar, para não fraturar o fêmur, que ele encoste bem os pezinhos no chão, né, para usar esse sofá, e o mesmo serve para a cama, um colchão confortável, mais firme, e que a altura permite o idoso apoiar todo o pé no chão, né, e o joelho dos idosos tem que fazer um ângulo um pouquinho maior que 90 graus, para não exigir muito do esforço físico. Pisos e paredes com cores diferentes, né? Cores com contraste. E se não dá para fazer paredes e pisos com cores diferentes, pelo menos que fazer um rodapé, portas e batentes de cores diferentes, para que o idoso consiga se situar. Por quê? Como abaixa a acuidade visual, ele perde a noção de profundidade. Então, se você fazer tudo de uma mesma cor, ele fica perdido, né? E se tiver pets dentro da casa, que não seja da mesma cor do piso também, exatamente por causa da noção de profundidade, né? Vai perdendo o idoso perde a acuidade visual, ele pode tropeçar no bichinho, aí o bichinho e o idoso se machuca. E falando dos tipos de moradia, para o idoso que não quer mais morar sozinho, porque o filho que se casou e quer se juntar à sua turma, existem 2 tipos, né, que é o co-living e o co-housing. Co-living
é quando a moradia acontece dentro de um mesmo apartamento ou casa. Então, são vários idosos morando no mesmo espaço e dividem tudo. Só tem o seu quarto que é seu espaço. O co-housing, ele é formado por diferentes casas e apartamentos. Então, só os espaços, áreas comuns, são compartilhadas. E eles também compartilham cuidados, né? Então, um ajuda a cuidar do outro. E quando tem, por exemplo, eventos, festas, cada um, por exemplo, se marcar os jantares, almoços mensais, cada vez é ou, por exemplo, um grupo que faz, para que eles se interajam e compartilhem as atividades. Tá? Isso também, se tiver jardins, essas coisas, eles também compartilham, né, esse cuidado com as áreas comuns. E se vocês notarem, os espaços amigos e acessíveis do idoso, eles são amigos de todas as idades. Da criança aprendendo a andar, da mãe e do pai com criança de colo ou com carrinhos de bebê, das pessoas com deficiências. Todos nós seremos idosos, né? O processo de envelhecimento é contínuo desde o dia que nascemos. Então, eu convido vocês a pensarem, estou tratando os idosos como mesmo respeito e cuidado que eu quero ser tratado quando eu for um idoso? Então, eu quero encerrar com essa reflexão. Parabéns, Renata, como sempre, né? Muito atuante na questão da acessibilidade para o idoso. E eu faço para você as mesmas perguntas que eu fiz para as outras. Denise vai querer sair agora? Vai ter que sair agora? Não. Bom, me avisa, tá? Vou ficar mais um pouquinho para ouvir a Tereza. Depois eu saio. Tá. Então, Você a não vai ler, eu falo acessibilidade, do encerramento, né? a acessibilidade na minha vida, né? Porque eu escolhi a acessibilidade, eu falo que a acessibilidade faz parte da minha vida antes mesmo de eu saber o que era isso, de eu entrar na faculdade. Então, assim, quando eu tinha 4 anos de idade, meu pai teve que tirar um tumor do cérebro, né? E ele ficou com deficiência, ele ficou com hemiplegia, né? Ninguém é obrigado a saber o que é. É quando você fica com o braço e perna de um mesmo lado, totalmente paralisados ou bobos, você não tem o controle, né? Eles ficam moles. Então, meu pai ficou com o lado direito, ele era destro, né? Teve que reaprender, e ele que mantinha a família, né? Ele que sustentava a família. Então, nos anos 80, né? Imagine como é que era, se hoje com esse monte de lei já tem preconceito. Então, várias vezes eu vi ele chegar machucado da rua, né? Ele andava de bengala. A gente deixou de ir vários lugares porque não era acessível para ele. Ele não conseguiu se recolocar no mercado de trabalho por causa do preconceito. Embora o cognitivo dele estivesse muito bom, o cérebro funcionava muito bem, era só mesmo a aparência, não conseguiu se recolocar. E minha mãe teve que manter a família fazendo tricô para fora, né? Então, ela cuidava do marido, dos filhos, fazendo tricô para fora, né? Então, depois, quando eu já entrei na faculdade, fui fazer meu trabalho final foi Centro de Habilitação e Reabilitação para Deficiência, e para todos os tipos, porque meu orientador falou, deficiência física todo mundo faz. Então, ele falou, você vai visitar e você vai, os locais e você vai. Além de analisar o espaço, vai entrevistar as pessoas que são atendidas e as pessoas que atendem. Então, fazendo essa entrevista, e quando eu conversava com as pessoas que eram atendidas, os familiares, eu via que essa história se repetia, né? Então, aquilo acendeu uma luzinha, né, na minha cabeça. Foi assim, eu preciso trabalhar com isso, é com isso que eu quero trabalhar. Então, foi isso que me levou a trabalhar com acessibilidade. E uma história de acessibilidade emocional na minha vida, né? Como eu disse, né, quando eu era pequena, nos anos 80, meu pai ficou com deficiência. E antes era o pré, hoje é chamado de ensino infantil. Ele nunca deixou de acompanhar os filhos, embora ele tivesse a deficiência. E no pré, ele conseguia acompanhar as atividades. Na escola, depois do pré, dos 7 anos para cima, que eu já ensino Fundamental 1, ele não conseguia por causa das várias escadas. Então, era minha mãe que ia sozinha, ele não conseguia ir, embora quisesse.
Aí ele nas festinhas do ensino infantil, ele ia, e quando era dia dos pais, né, quando eu ia fazer as coisas, ou a minha irmã, geralmente eram atividades para interagir com os pais, e os professores não pensavam em inclusão, porque não se falava nisso, né? Então, teve um dia, numa dessas festas de Dia dos Pais, a professora chamava Cleide, eu lembro muito bem dela. Ela olhou, né, a troca de olhares, minha e do pai, com tristeza, sabe? Que olhar triste. E ela percebeu. E ela me pegou pela mão, olhou para o meu pai, sorriu para ele e começou a fazer as atividades que ele faria comigo, né? E ele abriu um sorriso. Então, isso foi me marcou muito. Então, eu falo que a acessibilidade de atitude emocional não requer que as pessoas conheçam de leis e normas, mas de boa vontade. Muito obrigada, Renata. A gente fica emocionada com cada fala de uma de vocês, né? Então, esse é o emocional que entra aqui. Queria passar agora a palavra para a Tereza. Falar de emocional teria muita coisa, o tema é amplo, né? Mas a gente está abrindo, né? E vamos expandir isso, esse grupo. A Tereza vai falar de arquiteta também, urbanista, vai falar sobre saúde e bem-estar no espaço, a neurociência explica. Eu aprendi sobre o que aprendi, a Tereza sabe muito mais, né? Mas eu comecei a aprender o que é neurociência com a Tereza. Pode falar, Tereza. É isso, Regina, você sabe tudo. Olha só, gente, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer fazer parte dessa mesa e colocar um pouquinho daquilo que eu sei, que eu aprendi durante a minha vida, minha existência. Quando a gente fala de acessibilidade, a gente fala de vida. Então, saúde e bem-estar. Tanto a Renata, a Denise e a Beatriz falaram aqui sobre saúde, bem-estar, pertencimento, sobre como a gente se sente bem ou não tão bem dentro de um espaço físico construído. Os estudiosos já declararam que nós passamos mais de 90% do nosso tempo dentro dos espaços físicos construídos pelo homem, seja ele escola, seja ele a casa, o cinema, o banco, o hospital, tudo, inclusive as praças e ruas, são todos ambientes físicos construídos por nós, arquitetos, designers, pelos homens, né? Pelo ser humano. Então, saúde e bem-estar no espaço construído. A neurociência explica? Explica. Primeiro, vamos falar da neurociência. O que é? É a ciência, é a área que analisa a forma que o sistema nervoso influencia o funcionamento do corpo humano. E o que é a arquitetura? É uma arte e se preocupa com a técnica da organização espacial e de criar ambientes destinados ao abrigo, com conforto e segurança, visando bem-estar, estética e funcionalidade. Então, temos duas ciências que se uniram para fazer com que o ser humano tenha memórias positivas dentro de um ambiente, para estudar como é o comportamento do ser humano dentro de um ambiente construído. Então, essa organização, falando dessa organização espacial, nós precisamos aceitar que as nossas mentes são influenciadas pelo ambiente físico e cultural que nós mesmos criamos. Esse ambiente altera a capacidade física e mental nossa.
Tem uma estudiosa, Sarah Roberts, que ela tem uma frase fantástica, que diz o seguinte: aceitar que as nossas mentes podem responder a aspectos do nosso ambiente físico e cultural, que os tipos de ambientes que criamos podem alterar nossas mentes, nossa capacidade de emoção e comportamento, é fundamental. A neurociência demonstra que esse tipo de ambiente nos impacta o tempo todo, influenciando nossos sentidos, humor e ações. Então, nós construímos o ambiente e, mais tarde, esse ambiente vai alterar o nosso comportamento. E é fato que todo ambiente nos traz uma memória, seja ela positiva ou negativa. Então, o grande lance, o grande barato para arquitetos e designers é justamente criar ambientes que proporcionem memórias positivas. Para exemplificar um ambiente que nos produza memórias negativas, quando a gente entra no ambiente com barreiras físicas, seja ele uma rua com uma escadaria, um prédio, um edifício que você precise acessar o segundo pavimento, mas ele não tem um elevador adequado, ele só tem escadas, e a pessoa é uma pessoa cadeirante, por exemplo. O que acontece? Nesse momento, o nosso corpo reage, a percepção é feita visual, pela pele, todo o corpo, e as nossas glândulas produzem um determinado hormônio. Quer dizer, eu vou falar em apenas um hormônio. O nosso corpo, na realidade, produz cerca de 50 hormônios. Mas, nesse momento em que você encontra aquela barreira física ou atitudinal, e que você tem aquele sentimento de mal-estar, o que é produzido pelo organismo naquele momento é o cortisol, que é o conhecido hormônio do estresse. E nesse trabalho do organismo em produzir o cortisol, ele acaba jogando o cortisol em excesso. Quando ele faz isso, o cortisol ele se sobrepõe a um segundo hormônio conhecido por melatonina, que é o hormônio do sono, entre aspas, né? E aí, o que acontece? Vem a alteração no comportamento. Você não consegue mais ter um sono bom, entrar em sono profundo. Isso vai te gerando outras sequelas, em função do quê? Do estresse, em função do quê? De você não se sentir confortável dentro do espaço físico, de você não ter a sensação de pertencimento, não desenvolver afetividade por aquele local. Então, quando você coloca... voltando, gente, perdão, mas acabei me perdendo na fala. Voltando, então, ao cortisol, ao estresse, a necessidade da afetividade. Pois nós estamos todas emocionadas. É realmente muito bom poder ter a oportunidade de trazer um pouquinho desse conhecimento para quem está nos assistindo nesse momento.
Então, a neurociência demonstra que esse tipo de ambiente que traz, que todo o ambiente construído nos impacta o tempo todo, influenciando nossos sentimentos, humor e ações. E que, na maior parte das vezes, foram projetados por nós, né, seres humanos, arquitetos e designers. Considerando o princípio, a neurociência aplicada à arquitetura vem mostrar que precisamos projetar os espaços construídos considerando o bem-estar físico e mental de quem fará o uso deles. Criar locais com base em evidências científicas e de acordo com as necessidades de seus usuários, para que suas atmosferas propiciem sensações agradáveis e memórias positivas, é essencial. E esse exemplo que eu dei de você entrar no ambiente e verificar a barreira, a impossibilidade, é um fato que gera memória negativa. Se gera memória negativa, você não vai se sentir acolhido por esse ambiente, né? A reação do nosso corpo é essa. Então, quanto mais estamos expostos a essas memórias negativas, mais fabricamos o cortisol e mais o nosso corpo reage a esse comportamento, transformando isso, inclusive, em doença, né? Nos casos mais graves. O espaço físico afeta diretamente as pessoas se forem mal projetados, prejudicam a saúde física e mental. Aquela luz que arde nos olhos, o barulho que atrapalha a concentração, aquela sensação de estar isolado do mundo sem saber se está chovendo ou fazendo sol. Então, é isso. E, hoje em dia, a neurociência comprova que não basta o ambiente construído não ter as barreiras físicas para facilitar acesso ou circulação. É necessário ir além disso, criando as ditas memórias positivas, através da estimulação de nossos sentidos. Todos eles podem funcionar: olfato, audição, ao tato, a visão. Quantas vezes a gente passa por um lugar e sente um cheirinho que, gente, eu conheço esse aroma de algum lugar e te traz uma recordação boa, de repente o bolo assando na casa da vovó. Não é verdade? Então, essas sensações de pertencimento, de afeto, é que faz com que a gente crie os vínculos com os lugares. A neurociência nos comprova, através de suas evidências, que é preciso ter uma arquitetura que nos proporcione experienciar os ambientes criados pelo homem, com todos os nossos sentidos ao mesmo tempo. E, assim sendo, todos os indivíduos deverão acessar a essas experiências de mundo e terem memórias positivas através dessas experiências. E eu vou citar aqui uma outra frase do Juan Pallasmaa, que é um arquiteto estudioso da neurociência. É evidente que uma arquitetura que intensifique a vida deva provocar todos os sentidos simultaneamente e fundir nossa imagem de indivíduos com nossa experiência de mundo. É isso que eu tenho para passar para vocês quanto à neurociência, e dizer também que quanto mais eu estudo neurociência aplicar a arquitetura, mais eu me apaixono por esse tema.
o meu objetivo, inclusive, de estudar a neurociência é justamente para aplicar a acessibilidade. É isso, Regina. Parabéns, Tereza. Juan Palasma, eu tive a oportunidade de conhecer ele pessoalmente. Ai, foi fantástico. Foi Ai, que maravilha! Foi em Israel, e o discurso dele, a palestra dele, nossa, ele já era velhinho, né? E falando assim poeticamente, que delícia. Bom, Tereza, você quer responder as perguntas? Você já colocou muito no seu depoimento, né? Falar do teu envolvimento com a acessibilidade. Eu, assim, estou muito feliz, com muita emoção aqui rolando. Daqui a pouco vou chorar. Verdade, é emocionante. A fala da Renatinha, então, me tocou assim, porque 60 mais, né? E eu esqueci, gente, de me descrever. Isso que eu ia falar, não posso. Nem eu nem você nos autodescrevemos. Você se descreve Menina, é emoção. É emoção, então. Eu sou mulher, me considero negra, que eu venho de família negra, meu pai era negro, minha mãe era de descendência negra também, mas eu hoje estou com os cabelos grisalhos originalmente escovados e tem um tom de azul neles, não é só o filtro que eu estou usando para disfarçar aqui a bagunça da estante, não, porque eu estou no meu estúdio, no meu local de trabalho, no meu home office, na verdade. E tenho olhos castanhos escuros, estou usando óculos de grau, de tipo corujinha, né? Esticadinho assim para o gatinho, e puxadinho assim para cima, de aro escuro, vermelho escuro. Tenho um nariz mediano mais para larguinho, característica do negro, e batom vermelho. Uso uma roupa branca, tenho aqui um círculo que é feito com o nome das minhas filhas, e é isso. E quanto a como eu conheci a acessibilidade, foi no trabalho, eu trabalhava na Secretaria de Urbanismo, quando saiu a Lei Brasileira da Inclusão. E aí o município fez um decreto e todos os projetos que entravam para ser licenciados precisavam ser examinados e precisava-se fazer a exigência do atendimento àquele determinado decreto. E aí a gente vai estudando, vai se inteirando, mas quando eu realmente vi a acessibilidade aplicada, porque até esse momento eu só examinava projetos, foi quando eu fui para a Secretaria de Obras e no primeiro governo do prefeito Eduardo Paes, ele criou os EDIs, os Espaços de Desenvolvimento Infantil, que acolhiam crianças de 0 a 3 anos e 9 meses, até o final do jardim, né? Depois, o ensino fundamental era outro tipo de escola. Então, eu tive a oportunidade de gerenciar as obras desses espaços e nós tínhamos todos os cuidados possíveis e que nós tínhamos conhecimento sobre acessibilidade. E aí nós procuramos usar brinquedos que poderiam ser utilizados por todas as crianças, né? Tinha uns chuveirões lindos que a criançada amava ficar ali brincando, mini casinhas de boneca em alvenaria, com telhadinho, com pia, enfim. Brinquedos bem legais, bem acessíveis, e foi um estudo feito para isso, para esse atendimento. E aí usávamos mapa tátil, peso podotátil,
Fizemos um estudo criterioso para os sanitários, que, além de acessíveis, precisavam ser para atender a gente miúda, né? E aí é isso. Então, essa foi a minha grande experiência profissional com acessibilidade. Agora, a minha experiência familiar, afetiva, e que sempre que eu falo também me emociona muito, é que a minha mãe, que era uma mulher até os 68 anos dela, ela tinha atividade plena. Depois ela começou a ter uns AVCs isquêmicos em função de diabetes e tal, e foi perdendo mobilidade, foi perdendo o tato, eu esqueci a palavra, do tato fino, sabe? Tendo tremores, enfim. A coordenação motora fina? Coordenação motora fina, exatamente. Ela foi perdendo e aí culminou com ela ficando totalmente acamada. Nessa fase, ela teve a fase de cadeirante, e nessa fase de cadeirante foi complicado, porque para sair com ela, a gente não tem, por mais que digam que as calçadas têm acessibilidade, não tem, né, gente? Não tem. E aí, enfim, todas nós fizemos de tudo para tornar a existência dela confortável, né? E foi até o falecimento. E depois também, quer dizer, depois não, concomitante com isso, minha irmã, ela tinha catarata congênita, essa catarata se agravou, ela teve baixa visão, ela, um belo dia, acordou cega de uma vista, então, numa vista ela tinha baixa visão e a outra ela estava totalmente cega. E foi para o Benjamin Constant, aprendeu a usar bengala, aprendeu braille, essa coisa toda, mas também findou por falecer. E eu tenho uma filha que é deficiente auditiva. Ela usa, a deficiência dela é severa, não é profunda, mas ela usa aparelho nos 2 ouvidos, aparelho auditivo nos 2 ouvidos. Então, a minha relação com a acessibilidade é de muito tempo, e com as necessidades que a pessoa com deficiência tem no logradouro público, na praça, quando chega no hospital, em casa, né? Os nossos apartamentos não têm espaço para que a gente circule com uma cadeira de rodas, né? Então, é difícil, e eu penso que o mais importante do profissional de arquitetura, do designer, é ter empatia pelo ser humano. É um dever nosso tornar o ambiente que nós criamos afetivo. É isso, gente. Falei demais, né? Eu só quero fazer mais uma coisinha. É um desejo que eu tenho. Eu desejo uma cidade mais humana, mais empática, mais sensorial, com cidadãos mais felizes. Que bom, você está respondendo ao tema do Summit, né? A cidade que precisamos. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de ter reunido vocês aqui. Eu fui convidada pela Patrícia para fazer uma apresentação, e eu falei assim, não, eu vou reunir mais pessoas para a gente ter um universo maior de experiências
e de pessoas que trabalham com o tema, e eu acho que, de uma certa forma, eu instiguei cada uma a pensar no emocional, mandei para o nosso artigo, e eu acho que isso que é o positivo, né? Eu acho que cada uma de nós, com muita empatia, muita emoção, muito afeto, muito... Eu acho que a gente se pertence muito, sei lá, né? Uma palavra que eu criei agora, mas a gente, de uma certa forma, se acolheu em toda a discussão, planejamento dessa mesa redonda, né? Quero agradecer muito a Patrícia, realmente, pelo convite, né? Por ter tido a oportunidade de desencadear esse processo de reflexão entre pessoas que eu gosto, que eu adoro, e dizer que a cidade que nós precisamos, eu imaginava que, com tudo que a gente passou nesses últimos tempos, né, foi um período muito difícil, né? Bom, o tema é Smart Cities, que é o trabalho que eu e a Denise também estamos desenvolvendo, uma entidade que também tem o nome de Smart Cities, mas também trabalha com tecnologia, da informação e da comunicação. Mas dizer que, graças a Deus, a pandemia está recrudescendo, em alguns lugares parece que está voltando, mas assim, que após esse período tão difícil, a pandemia, eu esperava que fosse gerar assim uma solidariedade maior entre as pessoas. Eu, por enquanto, ainda não vejo isso, sabe? Eu tenho vivido situações na rua que, sabe, eu sou do Rio de Janeiro, Tereza, né, o que está acontecendo na nossa cidade, que eu esperava que com a nova gestão melhorasse, né, estão enchendo de mesas e cadeiras nas calçadas, o que já estava ruim está ficando pior, tudo em função da recuperação econômica e com a justificativa de que a pandemia não podia lotar os ambientes internos, então botaram, e está piorando. Mas a cidade que eu quero é uma cidade que não seja assim, não. Que a gente possa criar e ter o mesmo ambiente que eu espero que todos tenham sentido e que eu senti aqui e que eu sinto nesse grupo de pessoas que a gente está se conhecendo, algumas são novas, né? Mas eu espero que a gente semeie essa acessibilidade emocional, pessoal, afetiva, empática entre todas nós. E eu estou vendo a Denise com a mão levantada. Denise, pode falar. Na verdade, eu que queria agradecer muito pela oportunidade de estar aqui com essas pessoas maravilhosas, excelentes arquitetas, para falar de um tema tão importante. E que, assim, para a gente conseguir reunir foi difícil, né, meninas? A cada hora acontecia alguma coisa. Mas, graças a Deus, essa mesa saiu e foi excelente estar aqui e poder participar com vocês. Muito obrigada por essa oportunidade, Regina, e Tereza, Beatriz e Renata. Então, assim, vamos encerrar, né? Eu acho que o tempo acabou. A Renata quer falar também, mas é só para dizer que antes de tomar essa decisão, de formar essa mesa, eu fiquei, meu Deus, eu estava muito receosa, mas eu confesso que eu estou muito feliz. O afeto está transbordando em mim, sério. Pode falar, Renata. Só agradecer a oportunidade, né, de compartilhar essa mesa com vocês, né, o convite, né, e eu esqueci de me autodescrever, vou me autodescrever rapidinho, que eu sei que o tempo está acabando. Eu sou uma moça de pele clara, né, alguns falam branco, outros falam amarelado, né, eu sou descendente de orientais, sou mestiço. Tenho cabelo castanho médio, na altura dos ombros, sobrancelha média, olhos castanho escuro, nariz pequeno e boca pequena. E atrás de mim tem uma parede azul esverdeada, o móvel que eu estou encostado, ele tem a cabeceira marrom escura, bem escuro, e eu estou com uma blusa preta. O enfeite de Natal.
Obrigada a todas, obrigada, Patrícia, obrigada, Biomi Academy, por essa oportunidade. Assim que a gente tiver o vídeo, eu compartilho com todas, a gente divulga. Foi muito bacana estar com vocês hoje. Deixa só eu me despedir rapidinho. Olha, meninas, foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Agradeço muito a Regina a oportunidade e espero que existam outras. Com certeza haverá. Vamos formar um grupo para estudar acessibilidade emocional e discutir mais, tá? Um beijo grande para todas. Um beijo Obrigada a grande todas para a também. Patrícia, para a Obrigada. Biomi. Obrigada.